Boa noite a todos, meus irmãos e irmãs. Com a permissão da equipe espiritual que nos orienta e conduz, que nós possamos permanecer nesse clima de equilíbrio, paz e harmonia, e que a nossa reunião seja produtiva, que eu possa, de alguma forma, ser claro e objetivo na transmissão das orientações da leitura de hoje. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Estamos na parte segunda, no capítulo 17, Formação dos Médiuns. Então vamos, como sempre, vamos fazer a leitura e trabalhar em cima dela. Como a gente sabe, já pelo estudo do Livro dos Espíritos, nós sofremos interferência dos Espíritos constantemente. Portanto, sabedor disto, cabe agora a nós buscarmos entender como isso funciona, para a gente saber selecionar aqueles que poderão utilizar em mim a estrutura mediúnica que eu tinha e não sabia. Então, como diz Jesus, conhece a verdade, que a verdade vos libertará. Então, a gente vai buscando assimilar, através do Livro dos Médiuns, essa estrutura e essa mecânica. A relação entre os dois planos, o mundo físico e o mundo espiritual. E a gente está na leitura que fala sobre a psicografia. Item 208. Ele diz assim: tem-se procurado procedimentos para a formação de médiuns, como se procuraram diagnósticos. Mas até o presente momento não os conhecemos mais eficazes do que aqueles que indicamos, que nós já vimos antes, na persuasão de que o obstáculo ao desenvolvimento da faculdade é uma resistência toda material. Certas pessoas pretendem vencê-las por uma espécie de ginástica quase deslocante do braço e da cabeça. Não descreveremos este procedimento que nos chega do outro lado do Atlântico, não somente porque não temos nenhuma prova de sua eficácia, mas pela convicção que temos de que pode oferecer perigo para as complexões delicadas pelo abalo do sistema nervoso. Então aqui, Kardec está nos dando notícia de que ele recebeu lá, vindo lá do outro lado, informações de uma forma de como desenvolver a mediunidade. E pelo que ele diz, a pessoa se contorce de uma maneira tal que pode até ter problemas musculares. Ele diz que não vai detalhar porque ele sabe que isso não procede. Mas ele colocou apenas para que nós, na atualidade, tenhamos notícia de que muita gente pensou muita coisa, muita gente disse muita coisa, mas que era improcedente. Por isso que estudar é bom. Porque a gente compara um com o outro e a gente vai escolher o que é melhor e mais racional para todos nós. E ele continua. Se os rudimentos da faculdade não existem, nada poderia dá-los, mesmo a eletrização, que foi empregada sem sucesso com o mesmo objetivo. Veja só, até a eletricidade foi usada para desenvolver a mediunidade. A que ponto chegaram naquele período as experimentações em torno da mecânica mediúnica? Que bom que a gente tem esse manual para nos orientar. A pessoa levando choque para escrever, sigamos em frente. 209. A fé no médium novato não é uma condição rigorosa. Sem contradita, ela secunda os esforços, mas não é indispensável. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam.
Viram-se pessoas perfeitamente incrédulas ficarem muito admiradas por escreverem a seu malgrado, enquanto que crentes sinceros não podem fazê-lo, o que prova que esta faculdade depende de uma predisposição orgânica. A gente já traz algo de encarnações anteriores. Item 210. O primeiro indício de uma disposição para escrever é uma espécie de tremor no braço e na mão. Pouco a pouco, a mão é arrastada por uma impulsão que não pode dominar. Frequentemente, ela não traça no início senão riscos insignificantes. Depois, os caracteres se desenham mais e mais nitidamente e a escrita acaba por adquirir a rapidez da escrita corrente. Em todos os casos, é preciso abandonar a mão ao seu movimento natural, não lhe transmitindo nem resistência, nem propulsão. Certos médiuns escrevem corretamente e com facilidade desde o início, algumas vezes mesmo desde a primeira sessão, o que é bastante raro. De outras vezes, fazem durante bastante tempo barras e verdadeiros exercícios caligráficos. Os espíritos dizem que é para lhes soltar a mão. Se esses exercícios se prolongarem demais ou degenerarem em sinais ridículos, não haverá dúvida de que é um espírito que se diverte, porque os bons espíritos não fazem jamais nada de inútil. Nesse caso, precisaria redobrar o fervor para chamar a assistência destes. Se malgrado isso não há mudança, é preciso deter-se desde que se percebe que não se obtém nada de sério. Pode-se recomeçar a tentativa cada dia, mas convém cessar aos primeiros sinais equivocados para não dar satisfação aos espíritos zombeteiros. Aqui eu quero fazer uma ressalva e salientar uns pontos que é importante. Observe que aqui Kardec está dizendo que eles começam com exercícios caligráficos. Tudo bem. Entendamos que nós estamos falando em 1861, onde muita gente lá na França e por aí afora não tinha o ritmo da escrita. Então, alguém que já escreve constantemente, que é formado na universidade, que estudou, que escreveu, esse alguém sabe escrever fluentemente. Fica mais fácil para os espíritos, porque eu já tenho o ritmo da escrita. Então, Kardec está colocando aqui o exercício caligráfico. Há uma diferença em alguns, e isso é preciso ser salientado, alguns exercícios que são absurdos. Eu vou explicar por quê. Um determinado amigo que tinha um filho, esse amigo frequentava comigo a casa espírita, o filho dele também, e ele, esse meu amigo mais velho, ele me chamou para ir ver um exercício que o filho estava fazendo em casa. E quando eu cheguei lá, o exercício se dava da seguinte forma. Ele pegava uma folha de papel A4, essas folhas, e ele começava a fazer um risco nas bordas superior, laterais, inferior e laterais do papel, e ia fazendo isso até chegar ao meio do papel. Ora, exercício caligráfico é uma coisa. Desenhar figuras é outra. O cara tinha conhecimento da escrita, o cara escreve, o cara é formado, tem cultura. E eu disse, meu amigo, pode parar com isso. Isso é brincadeira. Se o espírito chega e quer dizer que quer escrever, ele já tem o médium pronto. O médium já sabe escrever. Ele não tem que fazer esse exercício de ficar fazendo figuras, círculos.
Não. São coisas que a gente tem que usar a razão para analisar e dizer, não, isso aqui não pode. Lamentavelmente, isso aqui é um espírito brincalhão. Sigamos, que a gente vai ver mais coisas a respeito disto. E como é importante saber disto. E ele continua. Nesse caso, precisaria redobrar o fervor para chamar a assistência dos bons. Se, malgrado isso, não há mudança, é preciso deter-se desde que se percebe que não se obtém nada de sério. Pode-se recomeçar a tentativa cada dia, mas convém cessar aos primeiros sinais equivocados para não dar essa satisfação aos espíritos zombeteiros. Esse final aqui, esse alerta, é porque se a gente continuar favorecendo isso, a gente está dando aso a eles, abertura para eles. Então ele diz que é preferível deter-se de imediato. Parar por aí, ponto final. Continua. A estas observações, um espírito adicionou, abre aspas, há médiuns cuja faculdade não pode ir além desses sinais. Quando, ao cabo de alguns meses, não obtém senão coisas insignificantes, como sim ou não, ou letras sem continuidade, é inútil persistir em gastar papel em pura perda. São médiuns, mas médiuns improdutivos. De resto, as primeiras comunicações obtidas não devem ser consideradas, senão como exercícios que se confiam a espíritos secundários. Por isso, não é preciso lhes atribuir, senão com uma medíocre importância, em razão dos espíritos que, por assim dizer, são empregados como mestres de escrita para desbastarem o médium iniciante. Porque não acrediteis que sejam jamais os espíritos elevados que levam o médium a fazer esses exercícios preparatórios. Outro ponto relevante. As primeiras mensagens que o médium psicógrafo recebe são através de espíritos ainda inferiores que estão me ajudando a ajustar a engrenagem mediúnica. Kardec aqui fala na questão da caligrafia, porque naquele período havia médiuns quase que semi-analfabetos. Então, a gente precisa refletir sobre isto. Então, os espíritos que vêm para iniciar o médium, eles são espíritos ainda, digamos, semelhantes a nós na sua cultura e no seu conhecimento. Continuemos. Somente ocorre que se o médium não tem um objetivo sério, esses espíritos permanecem e se ligam a ele. Quase todos os médiuns passaram por esse crisol para desenvolverem-se. Cabe a eles fazerem o que for preciso para conseguirem a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. Se eu me apegar demais a esses espíritos que estão iniciando a minha mediunidade, achando que são espíritos superiores, eu posso me complicar. Eu tenho que usar a razão para analisar o que está se passando comigo. Item 211. O escolho da maioria dos médiuns iniciantes é ter relações com espíritos inferiores e devem se considerar felizes quando não o sejam, senão espíritos levianos. Toda a sua atenção deve tender a não lhes deixar tomar pé, porque uma vez ancorados, não é sempre fácil desembaraçar-se deles. É um ponto tão capital, sobretudo no início, que sem as precauções necessárias, pode-se perder o fruto das mais belas faculdades. Novamente o alerta
para o início da mediunidade na psicofonia ou na psicografia e etc. e tal. Eu preciso ter muito cuidado com isto. Continuemos. O primeiro ponto consiste em se colocar com uma fé sincera sob a proteção de Deus e reclamar a assistência de seu anjo guardião. Este é sempre bom, ao passo que os espíritos familiares, simpatizantes com as boas ou as más qualidades do médium, podem ser levianos ou mesmo maus. O segundo ponto é o de se dedicar com um cuidado escrupuloso a reconhecer, por todos os indícios fornecidos pela experiência, a natureza dos primeiros espíritos que se comunicam e dos quais é sempre prudente se defender. Se defender é a expressão utilizada. Se esses indícios são suspeitos, é preciso fazer um apelo fervoroso ao seu anjo guardião e repelir com todas as suas forças os maus espíritos, provando-lhes que não se engana, a fim de desencorajá-los. Por isso, o estudo preliminar da teoria é indispensável se se querem evitar os inconvenientes inseparáveis da inexperiência. Encontrar-se-ão sobre este assunto instruções muito desenvolvidas nos capítulos da obsessão e das identidades dos espíritos, um pouco mais à frente. Limitar-nos-emos a dizer aqui que, além da linguagem, podem se considerar como provas infalíveis da inferioridade dos espíritos todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris. Meus irmãos, esse item aqui é super interessante. Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar em João de Abadiânia. E existe um livro dele, uma biografia dele, feita por uma americana que vivia lá no meio grupo deles, e que lá, onde ele fazia as suas reuniões e as suas curas, existia na parede uma figura de um triângulo. Inclusive na fotografia, na filmagem, você vê que no centro do triângulo está todo sujo, porque as pessoas tinham que colocar a testa naquele triângulo para receber as curas. E neste livro, sobre a história de João de Abadiânia, havia lá uma fotografia desta figura, e que era orientado que vocês também poderiam colocar a testa nesse triângulo para receber as curas. Está enquadrado aqui todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris. Mas as pessoas não perceberam isso naquele período. Chegavam lá e metiam a testa na parede daquele triângulo. Por falta de conhecimento, de estudo, por ignorância. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Nada melhor do que aprender, primeiramente, a teoria, para a gente refletir naquilo que estamos vivenciando. Sigamos em frente. Toda escrita bizarra, truncada, torcida, de dimensões exageradas, ou afetando formas ridículas e inusitadas. A escrita pode ser muito má, pouco legível mesmo, porque se deve mais ao médium que ao espírito, sem ter nada de insólito. Vimos médiuns de tal modo enganados que mediam a superioridade dos espíritos pela dimensão dos caracteres ou pelo tamanho das letras, dando uma grande importância às letras moldadas como os caracteres de imprensa, puerilidade evidentemente incompatível com uma superioridade normal.
ou real. Item 212. Se é importante o médium não cair sem o querer na dependência dos maus espíritos, o é ainda mais não fazê-lo voluntariamente. E não é preciso senão um desejo imoderado de escrever, ânsia de escrever, desejo desesperado de ser médium psicógrafo, crendo que é indiferente se dirigir ao primeiro que chegue, salvo se dele se possa desembaraçar mais tarde, se não convém mais, porque não se pede impunemente assistência para o que seja a um mau espírito que pode fazer pagar caro os seus serviços. Então eu tenho que manter a calma e esperar a estrutura espiritual fazer aquilo acontecer. Isto Kardec está falando daquele período. Hoje, nós temos as casas espíritas que têm grupos que devem estar qualificados para orientarem o desenvolvimento da mediunidade daqueles que desejam verdadeiramente ser úteis na doutrina espírita. Continuemos. Algumas pessoas impacientes em verem se desenvolver nelas a faculdade mediúnica, muito lenta, na sua opinião, tiveram a ideia de evocar em sua ajuda um espírito qualquer, mesmo que fosse mau, contando despedi-lo em seguida. Vários foram servidos como queriam e escreveram imediatamente, mas o espírito, não se importando de ter sido tomado na pior hipótese, foi menos dócil para ir-se do que para vir. Conhecemos os que foram punidos pela sua presunção em se crerem bastante fortes para os afastarem à sua vontade, por anos de obsessões de toda espécie, pelas mistificações as mais ridículas, por uma fascinação tenaz e mesmo por infelicidades materiais e as mais cruéis decepções. Kardec está dizendo aqui que vivenciou, que viu inúmeros casos de obsessões decorridas deste tipo de atitude. E ele continua. O espírito se mostra, primeiro abertamente mau, depois hipócrita, a fim de fazer acreditar em sua conversão ou na pretendida força de seu subjugado para o perseguir à vontade. Ele finge que está convertido, que se arrependeu. E o item 213. A escrita é às vezes muito legível, as palavras e as letras perfeitamente destacadas. Mas com certos médiuns é difícil de decifrar por outro que não seja o que escreve. É preciso para isso adquirir o hábito. Com bastante frequência é formada a traços largos. Os espíritos são pouco econômicos de papel. Quando uma palavra ou uma frase é muito pouco legível, pede-se ao espírito o favor de recomeçar o que ele fez, geralmente de boa vontade. Quando a escrita é habitualmente ilegível, e mesmo para o médium, este chega quase sempre a obtê-la mais limpa por exercícios frequentes e firmes, empregando uma forte vontade. E pedindo com todo ardor ao espírito para ser mais exato. Certos espíritos, frequentemente, adotam sinais convencionais que passam a usar nas reuniões habituais, para indicar que uma pergunta lhe desagrada e que não quer respondê-la. Farão, por exemplo, uma longa barra ou qualquer coisa equivalente. Quando o espírito terminou o que tinha a dizer, ou não quer mais responder, a mão fica imóvel e o médium, qualquer que seja sua força e sua vontade, não pode obter uma palavra a mais. Ao contrário, enquanto o espírito não tiver concluído, o lápis caminha sem que seja possível a mão deter-se. Se quer dizer espontaneamente alguma coisa, a mão toma convulsivamente o lápis
e se põe a escrever sem poder a ela se opor. O médium, aliás, quase sempre sente quase sempre em si alguma coisa que lhe indica se não há senão uma parada ou se o espírito terminou. É raro que não sinta quando este partiu. Tais são as explicações, as mais essenciais, que tínhamos a dar em relação ao desenvolvimento da psicografia. A experiência fará conhecer na prática certos detalhes que seria inútil referir aqui, e para os quais os princípios gerais servirão de guia. Que muitos experimentem e se encontrarão mais médiuns do que se pensa. Então, a gente fecha aqui as questões a respeito da psicografia com itens importantes e necessários de reflexão, para que a gente possa trocar ideias em cima dessa mecânica, em cima dessa estrutura. Portanto, meus amigos, eu vou encerrar a minha parcela aqui da exposição da temática e deixar o tempo para a gente trocar ideias sobre questões e perguntas. Eu agradeço a oportunidade, espero que eu tenha sido útil